Irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias em João capítulo 13, a partir do verso 1. Nesses domingos de janeiro, nós estamos ministrando uma série de mensagens que falam sobre descomplique, como ter a alegria, a felicidade de uma vida simples. Antes que você imagine que é uma série de sermões de autoajuda, saiba que eles todos estão baseados em princípios bíblicos, porque, como vimos domingo passado, o primeiro deles está incluído naquilo que tem a ver com o relacionamento com Deus. O reverendo Vandim ministrou semana passada sobre como descomplicar seu relacionamento com Deus, usando a partir da experiência que homens religiosos tiveram no tempo de Jesus, escribas e fariseus, em que eles substituíram a verdadeira espiritualidade simples de amar a Deus acima de todas as coisas por uma série de legalismos, de superficialidades, de ritualismos que nada acrescentavam à sua vida. Como consequência de termos o nosso relacionamento descomplicado com Deus por meio de Jesus, porque foi Ele mesmo que disse de maneira muito simples: quem me vê, vê ao Pai. Quem crê em mim, crê no Pai, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, se há alguma coisa que descomplica o relacionamento da criatura com o Criador, é crer e submeter-se a Jesus Cristo como Senhor de sua vida e, portanto, ter com Ele um relacionamento pessoal. Como decorrência disso, nós cremos que existe uma outra dimensão que é representada, por exemplo, neste símbolo da nossa fé, que é a cruz. Se por um lado temos uma dimensão vertical que aponta para a ligação entre Deus e o homem por meio de Jesus Cristo, uma cruz só faz sentido se tiver uma barra horizontal que permita-nos olhar de lado e para o lado. E isso resume a lei do Senhor de um modo geral, quando ela diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, entendimento, com todos nossos afetos, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. É sobre esse amar o nosso próximo, ou sobre a dimensão horizontal da fé cristã, ou sobre como descomplicar esses relacionamentos interpessoais por causa do relacionamento com Deus que está devidamente ajustado, que eu gostaria de ministrar nesta noite aos irmãos, baseado nesse texto de João, capítulo 13, a partir do verso 1. Então, eu gostaria que você acompanhasse a leitura, mesmo que ela seja um pouco mais longa, mas é importante para que a palavra possa ser devidamente compreendida. Veja o que é que diz a palavra de Deus, João, capítulo 13, do verso 1 em diante. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já posto no coração de Judas Iscariotes o diabo, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que tudo confiara o Pai às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se Jesus da ceia, tirou a sua vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela como um grande avental. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, ou aos discípulos, e a enxugar estes pés com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então declarou-lhe Jesus: quem já se banhou,
não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes de volta, e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou o Mestre, eu sou o Senhor. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, e vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. E agora, no finalzinho, verso 31 e diante. Quando ele saiu, referindo-se à ausência de Judas, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. E aí ele encerra aquele momento dizendo: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que Deus abençoe sua palavra lida. Amém? Vamos ter um momento de oração ainda, pedindo que Deus fale ao nosso coração, ilumine a nossa mente para compreender a palavra do Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, diante de Ti nós nos encontramos agora para Te ouvir, e a Tua palavra já falou ao nosso coração, porque inspirada pelo Teu Espírito é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é como uma espada de dois gumes que separa dentro de nós pensamentos, intenções do coração, e profundamente sonda o nosso ser, confrontando-o com a Tua palavra. E é isso que nós Te pedimos agora, Pai, porque não estamos aqui para ouvir um homem falando, mas para ouvir o Senhor apesar do homem. Por isso nós nos humilhamos diante de Ti agora e dizemos: Pai, pela nossa própria capacidade humana, não temos como compreender nem como expor esse texto, mas Tu podes, e pelo Teu Espírito iluminando a nossa mente, nós cremos que Tu farás, e é isso que nós Te pedimos, para a nossa edificação, para a bênção do Senhor na nossa vida, pois é o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, quando eu iniciei esse sermão, eu falei de duas dimensões que estão implícitas na vida cristã, ou eu diria até explícitas: uma com Deus, que talvez tenha um simbolismo nesta haste frontal, central, vertical da cruz, que é o relacionamento entre Deus e nós, e uma dimensão horizontal que tem a ver com as pessoas com quem nós nos relacionamos, os nossos relacionamentos interpessoais, o nosso próximo. Jesus nunca desassociou essas duas verdades, tanto é que em dado momento alguém perguntou a Ele em que e de que maneira se resumiria a lei, e Ele disse que a lei se resumiria a amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. De tal forma que Jesus nunca seccionou, nunca deu uma ideia de que poderíamos ser tão devotados no nosso amor a Deus que poderíamos ser dispensados de amar ao próximo.
E também, ao amar o próximo, não seríamos necessariamente dispensados de amar a Deus, porque, sem dúvida alguma, ao amar a Deus, amaríamos o próximo, e só amaríamos o próximo porque amaríamos a Deus. Nesse momento crucial, talvez o momento mais crucial antes do Getsêmani e antes da própria cruz, Jesus estava reunido com os seus apóstolos para lhes dar a última instrução na última Eucaristia que eles haveriam de celebrar. É talvez a sessão mais longa do Evangelho de João. Só para você ter uma ideia, o Evangelho tem 21 capítulos, e essa parte da última semana de Jesus ocupa do capítulo 13 até o capítulo 21, dos quais o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, portanto, 5 capítulos, são descritos apenas naquilo que estava acontecendo ao redor da mesa da comunhão de Jesus e de seus discípulos. Ali Jesus dá as últimas instruções, mas ele começa com uma instrução prática, com uma atitude muito claramente concreta daquilo que ele queria ensinar. Na verdade, se você olhar direitinho, você vai ver que esse texto acabou sendo, ao longo da história, meio que deturpado, para se tornar apenas uma parte litúrgica do ano litúrgico de grande parte do cristianismo, aquilo que se chamou de cerimônia do lava-pés, que para muitos aqui de tradição católica apostólica romana se lembram ser um momento que acontece justamente antes da Páscoa. Mas muito mais do que um ritual, o que esse ritual expressa, o que esse ritual demonstra, é a verdadeira essência daquilo que nós conhecemos como amar ao próximo como a nós mesmos. E Jesus o faz de maneira dramática, de maneira muito clara, para que não reste nenhuma dúvida a que nível ele deveria ir, ou eles deveriam ir, para expressar o amor ao próximo. Na verdade, quando nós falamos dessas duas dimensões, amar a Deus e amar ao próximo, nós temos também duas expressões que podem, quem sabe, resumir. Uma delas, que talvez seja a expressão mais importante de todo o Novo Testamento, que é a expressão em Cristo. Nossa relação é em Cristo. Em Cristo nós somos salvos, redimidos, em Cristo nós fomos feitos propícios a Deus e Deus nos viu propícios a Ele. Em Cristo nós fomos salvos, regenerados, em Cristo nós fomos incluídos no corpo de Cristo, de modo que não existe a possibilidade de ter uma relação com Deus sem Cristo. Mas há um outro grupo de expressões que expressam de maneira muito clara essa dimensão horizontal que Jesus aqui dramatiza nesse momento de lava-pés, que é a expressão uns aos outros. Ela se encontra em pelo menos 59 vezes em todo o Novo Testamento, dependendo da versão em português que você usar. E aqui nesse texto, ela talvez se encontre 4 ou 5 vezes, todas elas relacionadas a amar uns aos outros. Este amar uns aos outros é o resumo de uma série de mandamentos que nós chamamos de mandamentos da reciprocidade, ou mandamentos da mutualidade. O comentarista Lowell Bailey diz o seguinte: o termo mutualidade se refere àquelas expressões recíprocas, ou seja, àquelas frases do Novo Testamento onde aparecem as expressões uns aos outros, de uns para com os outros e assim por diante. Ou seja, aquelas expressões que falam do dever que nós temos um para com os outros. Alguns comentaristas chegam a classificar esses mandamentos em mandamentos que valorizam as pessoas, como, por exemplo, amem-se uns aos outros, aceitem uns aos outros, tenham igual cuidado uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem, deem suporte, apoiem uns aos outros. Alguns mandamentos que protegem a unidade do corpo de Cristo, como, por exemplo, não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns aos outros, não mordam e devorem uns aos outros, não provoquem uns aos outros e assim por diante. Todos eles estão no Novo Testamento, como também alguns outros que são chamados de mandamentos do serviço mútuo. Sirvam uns aos outros,
levem os fardos pesados uns dos outros, sejam hospitaleiros uns aos outros, sejam bondosos uns para com os outros, orem uns pelos outros e assim por diante. Todos eles, irmãos, são aquilo que nós chamamos de mandamentos proativos ou positivos. É aquilo que eu devo fazer antes de esperar que alguém faça por mim. Lembram daquele ditado popular que diz: não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você? Jesus vai além. Na chamada regra de ouro, que está em Mateus 7,12, ele vai positivamente com o mandamento ao dizer assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós primeiro, porque também esta é a lei e os profetas. Portanto, mandamentos de mutualidade são aquilo que eu devo fazer, independentemente se o outro vem fazer a mim, ou antes de eu fazer, ele faz a mim. Tem a ver, portanto, querido, com o fato de que eu preciso expressar a verdade do amor uns aos outros em relação às pessoas. Mas o que mais me chama a atenção é que todas essas expressões, todas essas que eu citei, mais as outras que completam o número de 59, independentemente do verbo que for usado, da ação que for ordenada, envolvem alguma forma positiva de praticar o quê? O amor ao próximo. Quando eu não minto a alguém, ou quando eu falo a verdade, eu estou respeitando o direito à pessoa ou da pessoa à verdade, aquilo que eu gostaria que também respeitassem em relação a mim. Quando eu perdoo alguém, eu estou oferecendo a alguém aquilo que é a expressão do amor de Deus que me perdoou e que eu manifesto, porque uma graça recebida deve ser uma graça comunicada aos outros. John Piper, grande pregador e comentarista bíblico, nos recorda que o mandamento de amar uns aos outros não é algo novo na Bíblia. Por exemplo, Levítico 19:18, lembra Piper? Diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos em plena vigência da lei de Moisés. Agora, o que parece ser novo nesse texto é o caminho pelo qual devemos amar ao próximo, porque Jesus diz assim: como eu vos amei. E é sobre esse novo caminho, no qual ele diz: assim como eu vos ameis, deveis também amar uns aos outros, que está a ênfase de como descomplicar nossos relacionamentos, irmãos. Porque talvez eu pudesse parar agora o sermão e dizer assim: em caso de dúvida do que fazer com alguém, ame-o como Jesus o amaria nessa situação concreta. Simples assim. Se a pessoa precisa de uma correção, Jesus fez a correção, não passou a mão, mas o fez falando a verdade em amor. Se a pessoa precisava de perdão, Jesus, sem deixar de apontar o pecado para que a pessoa tivesse consciência do seu erro, no entanto, dizia: vai e não peques mais, porque perdoava a pessoa. De modo que, se nós fôssemos resumir todo esse sermão, nós diríamos assim: faça aos outros a expressão do amor que você recebeu de Deus. Isso vale, irmãos, literalmente para todos os relacionamentos. Porque a nossa confiança é que, se há um único jeito, uma única forma de se relacionar com Deus por causa de Cristo, é também por causa de Cristo e conforme o que Ele nos ensina, que todas as formas de nos relacionarmos, seja como casal, como pais e filhos, como patrões e empregados, como co-cidadãos, como irmãos de uma mesma igreja, ou em qualquer outro relacionamento, nós poderíamos resumir ao fato de que Deus nos convida a amar ao próximo, Deus nos convoca, Deus nos ordena a amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, eu gostaria de meditar nesta noite sobre como descomplicar os nossos relacionamentos pessoais por causa da simplicidade
da maneira como Deus se relaciona conosco. Primeiramente, fica muito claro nesse texto que quando Jesus diz: ame aos outros, uns aos outros, assim como eu amei, que a maneira como ele amou foi não desistindo daqueles discípulos em nenhum momento. Veja o texto. Veja o que é que diz o verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, obviamente na sua onisciência, que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, portanto ele sabia que era a última refeição com aqueles discípulos. Olha a última expressão deste versículo: tendo amado os seus que estavam no mundo, referindo-se àqueles discípulos que ali estavam, aqueles eleitos que tinham sido chamados pela sua graça irresistível e agora seguiam os seus passos. O que é que diz que ele fez? Hein? Amou-os até o fim. A palavra que é traduzida do grego como fim é a palavra telos. É a mesma palavra, só que de uma outra forma, no outro tempo e de uma outra maneira, que Jesus diz quando na cruz diz assim: está consumado. Significa está completo, está terminado, chegou ao fim, completei o círculo, cheguei até lá. Não é apenas até o fim do ponto de vista cronológico, porque o fim nem tinha chegado ainda. Aqueles discípulos ainda iriam continuar até a morte e ressurreição de Jesus, e mesmo depois de ele ser assunto aos céus, o trabalhar de Deus ainda haveria de continuar na vida deles. Mas o fim aqui é até que tudo esteja completo na vida deles, eu não desistirei deles. Veja que Jesus era capaz de falar isso, porque primeiramente ele sabia qual era a essência da sua missão. Olha o que é que ele diz aqui, verso 3: sabendo Jesus, ou este, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, portanto, não havia dúvida alguma no coração de Jesus que ele estava numa missão e sabia qual era o começo, o meio e o fim desta missão. Ele, por causa disso, sabia que a obra que ele estava fazendo no coração daqueles discípulos ainda não estava consumada, mas mesmo imperfeitos, mal acabados, ainda em construção, Jesus os amou até o fim. E o fim era até que eles estivessem maduros em Cristo e completos em Cristo, e não apenas até o fim cronológico das suas vidas. Isso nos induz então a pensar, irmãos, que quando convivemos uns com os outros, nós todos deveríamos trazer à cabeça, no meio da testa, uma placa, para que o irmão soubesse com quem está lidando. E nessa placa não deveria estar gravado assim: cuidado, veja com quem está falando. Não é uma carteirada de testa, mas talvez um aviso dizendo assim: desculpe, eu ainda estou em obras. Porque a nossa tendência nos relacionamentos interpessoais é sermos extremamente rígidos com o outro e desistimos facilmente dos outros, quando os outros não correspondem às expectativas que nós temos investido neles. Mas somos bastante lenientes conosco mesmo. Somos bastante generosos quando nós não correspondemos às expectativas dos outros. No entanto, Jesus olha para mim e olha para você e me ensina a mim e a você a dizer assim: eu não desisto de você, porque o fim da obra de Deus na sua vida ainda não chegou. Eu vou amá-lo, assim como o Pai me amou, assim como Jesus amou, até o fim. Jesus também sabia, irmãos, que isso era possível e por isso nos ordenou, porque aqueles que ele amava eram seus. Veja o que é que o texto diz: tendo amado os seus.
que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deus amou o mundo inteiro e deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Carson, um outro pregador reformado, diz que existem pelo menos 3 formas de Deus amar, pelas Escrituras Sagradas. Um amor geral, no qual Ele ama tudo e todas as coisas que Ele criou, especialmente o homem. Mas existe um amor específico, que é o amor que Ele tem por aqueles que Ele comprou com o sangue do seu Filho. Aqueles que são eleitos em Cristo, aqueles que lhe pertencem, que foram comprados e regenerados pelo sangue do Cordeiro, é justamente estes acerca dos quais João fala. Estes seus que estavam no mundo, dá-nos então a entender que havia alguns que estavam no mundo que não eram dele, embora ele os amasse. Mas ele amava estes seus de uma maneira tão especial que não desistiu dele, amou-os até o fim, porque eram filhos de uma aliança eterna. E o próprio Deus diz que com amor eterno eu te amei, amor que não tem começo, amor que não tem fim. Que implicação isso tem para o meu amor para com você e o seu amor para comigo? Irmãos, nós somos uns dos outros em Cristo. Pode diminuir agora porque parece que está gelado demais. Até eu estou tremendo aqui na frente. E tem gente ali com o casaco, né? Nós somos uns dos outros, queridos. Você consegue compreender que quando a gente canta aquele canto que eu preciso de ti, você precisa de mim, é uma verdade, porque em Cristo nós somos um corpo? Experimente arrancar a cutícula do seu dedinho midinho, do pé ou da mão, quer tentar agora? E puxá-lo assim, e eventualmente sangrá-lo. Se você for bem nojento como eu, coloca na boca. Mas se você for muito educado, você coloca um álcoolzinho e melhora aqui. E você então acha que ficou bem, né? Mas aí de repente entra alguma bactéria e começa a criar aquela substânciazinha que nós comumente chamamos de isso aí. Cheiroso. Quando éramos crianças sabíamos o gosto dele, porque também éramos nojentos o suficiente para lamber, mesmo com pus. Sessão nostalgia infantil, trash. E aí, à noite, o que acontecia? A gente rolava de um lado, rolava do outro, aquele dedo fazia assim, pum, 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 latejando. Substituamos o dedo. Lembra dos nossos furúnculos infantis? Que coisa horrível. Primeiro, porque eles apareciam nas partes mais inapropriadas. Segundo, porque eles doíam, e eram apenas alguns centímetros cúbicos, porque tinham profundidade na pele, mas eram capazes de dar febre, de doer o corpo todo. Por quê, queridos? Porque nenhum membro do corpo pode ser dispensado de ser corpo. Porque, independentemente se é coração, se é cérebro, se é pulmão, ou se é uma partezinha da nossa pele, se uma parte sofre, todos sofrem. E se uma está com saúde, todos estão com saúde. Paulo utiliza-se dessa certeza para dizer que nós nos pertencemos uns aos outros. Se você não estiver bem, eu não posso estar bem, porque também nós somos uns dos outros. Quando Jesus nos comprou debaixo de uma mesma aliança, nos fez irmãos em Cristo. Irmão não é aquela expressão que você usa quando esqueceu o nome da pessoa, não. Nós já temos essa tática, né? Quando você esquece o nome e diz, meu irmão, é fácil, né? Minha irmã. Irmão, irmã não é aquela substituição do nome. Irmão, irmã é porque eu sou seu irmão. Você é minha irmã. Eu não vivo sem você, se você não estiver bem, e vice-versa. Daí porque todos esses mandamentos recíprocos de mutualidade fazem sentido, porque nós pertencemos a Cristo. Você está entendendo, então, que a teologia da cruz nos faz vinculados a Cristo por causa de Cristo, e vinculados uns aos outros por causa de Cristo?
Porque nós somos membros de um só corpo, cujo cabeça é Cristo. Igreja não é um ajuntamento de pessoas que estão aqui porque têm interesses próprios. Quem nos ajuntou foi Cristo. Nós não escolhemos uns aos outros. Assim como lá em casa eu não escolhi os meus irmãos, mas Deus os escolheu para mim. Daí porque a igreja é família. E quando Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele está distribuindo, destrinchando este conceito que Jesus coloca aqui. Ele sabia a quem ele amava, e esses amados eram seus, ou seja, eles tinham sido eleitos antes da fundação do mundo, para que lhes pertencessem, e seria por eles que Jesus derramaria o seu sangue. Por eles, por mim, por você. Amar uns aos outros é entender que você pertence ao outro, por vínculos que não tem nada a ver com simpatia. Talvez uma das grandes dificuldades nossas é porque nós estamos confundindo amor com simpatia. E aí amamos quem nos parece simpáticos. Mas amar não tem a ver com simpatia. Tem a ver com um fato: nós já somos irmãos. Portanto, não podemos ter para uns com os outros outra atitude que não seja de amar. E amar de maneira concreta. Jesus também dizia isso porque ele sabia que, apesar de saber que eles não tinham capacidade de corresponder ao seu amor, na dimensão e intensidade que ele já devotara a eles, inclusive tendo entre eles um traidor e todos os outros que o abandonariam na cruz, diz o texto que, apesar disso, e saber que o diabo inclusive já tinha posto no coração de Judas Iscariotes para o trair, Jesus os amou, não pela expectativa que eles corresponderiam convenientemente ao seu amor. Você já parou para pensar que Jesus na cruz, na ceia, amou Judas, o traidor, amou Pedro, que o negou, mas pior, ou melhor, ele amou sabendo que Judas o trairia. Ora, irmãos, nós temos um amor tão limitado que quando nós sabemos que alguém nos traiu, nós já deixamos de amar para frente. Jesus amou sabendo que para frente alguém o trairia. Você consegue entender que esse amor é sobrenatural? É impossível que eu e você pratique. Se você pisar no meu pé, irmãos, uma vez eu lhe dou desculpas. Mas se eu começar a entender que você está fazendo isso propositadamente, bom, dependendo do seu temperamento, você puxa o pé ou pisa no pé do outro primeiro. Jesus, sabendo que o sujeito iria traí-lo, amou e amou até o fim. Aqui talvez coubesse um comentário sobre o fato de que Jesus, ao fazer assim, estava demonstrando que ao mesmo tempo, e preste bem atenção nisso, ao mesmo tempo, o seu amor é incondicional e ao mesmo tempo o seu amor não é incondicional. Quando nós falamos que o amor de Deus é incondicional, nós queremos dizer que nós não preenchemos corretamente, devidamente, completamente nenhuma das condições para sermos amados. Deus nos ama porque nos ama, apesar de nós e não por nossa causa. Mas, por outro lado, há expectativas de Deus ao nos amar. Ele espera que, ao amar cada um de nós creiamos no amor dele, confiemos nele, entreguemos a nossa vida a ele e obedeçamos a ele na nossa vida. Porque entre ele e nós fazemos uma aliança, e uma aliança implica em direitos e deveres recíprocos. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
A expressão em amor aqui pode ser traduzida tanto pelo locativo, em amor, como também pelo instrumental, por amor. Por amor Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Ora, se um casamento, se a relação de um pai com o filho, até a relação de mãe com filho, que dizem ser a relação mais altruísta do mundo, tem sempre uma expectativa de reciprocidade, no mínimo de fidelidade, no mínimo de exclusividade, no mínimo de resposta, no maior esforço que eu puder fazer para dar à pessoa aquilo que eu tenho recebido, porque o amor perfeito de Deus não teria no seu próprio coração uma expectativa de que nós o amássemos de volta. Mas o que surpreende aqui é que, apesar dele já saber que eles, especificamente os discípulos, não o amariam, ele também amou. R.C. Sproul, outro teólogo, diz que, embora eles não satisfizessem as condições de salvação, Jesus não os amava porque eles eram amáveis e dignos deste amor, mas o fato é que Deus exigia deles uma atitude de amor recíproco. Senão Ele não teria dito, assim como eu vos amei, amai uns aos outros. Que ordem é essa que não tem em si uma expectativa que seja cumprida? Ou então Jesus não estava dando uma ordem, mas é um mandamento, isso é um mandamento, é uma ordem, então havia uma expectativa. Em outras palavras, resumindo esse primeiro ponto, Jesus os amou apesar deles e não por causa deles. Amou-os para que, impactados por seu amor, pudessem amá-lo em primeiro lugar, mas sabia que antes que esta obra de Deus estivesse completa na vida deles, não haveria nenhuma possibilidade deles os amarem de volta, assim como Ele os amava, e apesar disso Ele os amou, e nos manda amar uns aos outros, porque somos deles, porque somos uns dos outros, e porque não podemos desistir dos outros, porque os outros são imperfeitos, porque o nosso Deus não desistiu de nós, sendo nós ainda hoje, e suspeito eu até o último minuto da nossa vida, também imperfeitos. Então não há desculpa para não amar o outro, porque Deus nos amou. Se você quer descomplicar os seus relacionamentos, descomplique da seguinte maneira: como Jesus amaria esta pessoa nessa circunstância? Se você precisar repreender a pessoa, isso também é um gesto de amor. Se você precisar falar a verdade para a pessoa, também. Se você precisar confrontá-la com o pecado, também. Contanto que você faça isso revestida de uma motivação e de uma atitude de amor para com aquela pessoa. Segundo motivo, porque esse texto dramatiza de maneira perfeita este amor uns aos outros, é o fato de que Deus aqui não ama teoricamente, mas ama na prática. Veja o que é que diz o verso 4 e 5. E aqui eu gostaria de um pouco da imaginação dos irmãos. Eu já li e reli esse texto várias vezes, em algum momento dos 30 e poucos anos de vida cristã e alguns tantos de ministério. Mas quando eu estava orando e preparando essa mensagem, me veio nitidamente uma comparação, que eu espero que não seja a heresia do dia. Pelo contrário, tenha base bíblica. Veja o que é que diz o verso 4 e 5. Diz o texto que Jesus levantou-se da ceia, e você imagina que aquela mesa não era aquela mesa que aparece naquele mural da Santa Ceia, é uma mesa baixinha, em que os discípulos e Jesus colocavam o cotovelo e sentavam meio que estirados com os pés atrás, como quando a gente faz quando é pequeno e a mãe coloca a comida num banquinho mais baixo e aí a gente se escora no banquinho e come. Era assim que eles faziam. Jesus então se levanta, tira a sua túnica de cima. Lembra que havia uma roupa, como se fosse uma roupa de baixo, e uma túnica que era colocada por cima. Ele tira a túnica por cima, que era o que apareceria para todos, e que mostraria que ele estava pronto para sair de casa, e pega uma toalha e possivelmente cinge-se na cintura, como se fosse um grande avental, e pega a água de um recipiente qualquer, tira o seu manto, toma uma toalha e deita água
na bacia e começa a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Eu amo os verbos que estão contidos nessa frase. Olha só: levantou-se, tirou, tomou, cingiu-se, deitou água na bacia, começou a lavar os pés, enxugar os pés. Aquilo pegou os discípulos de surpresa, porque era um trabalho que era o mais simples de todos os trabalhos dos escravos domésticos daquela época. Era tão simples que qualquer um fazia. Chegava um menino na sua casa e a primeira coisa que ele dizia: diga, patrão, o que é que eu vou fazer? Você vai lavar o pé do povo que chegar. Não precisava de qualificação, não tinha curso no Senac nem do Pronatec. Ele simplesmente era colocado de imediato para lavar o pé de quem chegava, com os pés sujos, rasgados, porque afinal de contas naquela época não tinha asfalto, era poeira, era pedra, era pau, eram pés sujos, fedorentos, encardidos, daquele tipo que você tem vergonha quando vai na manicure ou no pedicure para fazer. Era um trabalho de um escravo, era um trabalho nojento, do escravo mais simples e do escravo mais desqualificado, mas aquela coreografia pegou tanto de surpresa, irmãos, os seus discípulos, porque na verdade ela representou naquele gesto o que já havia acontecido na eternidade. E é aqui que eu preciso da sua imaginação. Um dia, Jesus levantou-se de outra mesa de comunhão. Diz a Bíblia que Jesus sempre teve uma glória com o Pai e com o Espírito Santo, de eternidade a eternidade. Eles comungavam ao redor de uma mesa simbólica chamada comunhão da triunidade de Deus. Ele levantou-se. Ele tirou o manto da sua majestade. Lembra o que diz Filipenses capítulo 2, verso 7? Diz o texto que ele se esvaziou da sua glória, aquilo que os teólogos chamam de kenosis, assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E quando foi que isso aconteceu? Não foi aqui não, irmãos. Foi lá na eternidade. O que Jesus estava fazendo no momento do lava-pés era o que ele já tinha feito na eternidade, quando levantou-se da mesa da comunhão da triunidade de Deus, para fazer a sua missão, se tornando servo, se tornando-se escravo, se tornando-se senhor, mas um senhor esvaziado. Veja o que é que ele diz: vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Perceba que quando nós dizemos que Jesus se esvaziou da sua glória, nós não estamos dizendo que ele deixou de ser Deus, que ele perdeu qualquer um dos seus atributos. Nós estamos dizendo que ele, que era mestre e senhor, e de fato era, ele tirou o manto da sua majestade, e isso significou, sendo mestre e senhor, lavar os pés como um escravo. E aí ele diz: também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E aí ele fala: porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também, pois em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o envia. E aí ele arremata tudo e diz assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Ele tomou uma toalha e cingiu-se como um servo, e se viu como servo. No mesmo texto de Filipenses diz que ele assumiu a humilhação, aquilo que os teólogos chamam de estado de humilhação enquanto Cristo estava encarnado. Ele assumiu a forma de homem, ele se tornou homem, mesmo sendo Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele abriu mão de ser considerado Deus, Senhor e Mestre, para, por amor, servir a cada um de nós.
A versão King James traduz esse verso de Filipenses 2 assim, olha: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Ele era igual a Deus, ele só não reivindicou. E uma outra versão diz: não considerou ser igual ao Pai, ou ser igual a Deus, coisa a que ele devia se aferrar, ou como nós dizemos no Nordeste, a ferro e fogo. As duas palavras gregas que aqui estão presentes são as palavras rapagmanon e regesator, cujo significado é traduzido pela ideia de não julgar por usurpação o ser considerado, ou seja, mesmo sendo Deus, ele preferiu não exigir que fosse assim que o reconhecessem, mas como um servo, ele rebaixou-se a uma condição inferior a que ele essencialmente e por direito sempre foi, é e sempre será. E sabe por que ele fez isso, irmãos? Para poder no final dizer assim: assim como eu fiz isso por amor a vocês, façam isso por amor uns aos outros. Que implicações isso tem para mim e para você, irmãos? Queridos, vamos ser sinceros. 99% dos problemas de relacionamento que nós temos uns com os outros tem a ver com o fato de que nós, por algum motivo, nos sentimos rebaixados pela outra pessoa, humilhados por alguma coisa que a pessoa faça, ou roubados dos nossos direitos pela pessoa que não nos deu isso, aquilo ou aquilo outro. Marido e mulher brigam por isso. Pais e filhos brigam por isso. Patrões e empregados brigam por isso. Irmãos na igreja brigam por isso. Porque nós, apesar de sermos servos, queremos que eles nos reconheçam como mestre e senhor. Quem manda aqui sou eu, pastor Robson. Jesus faz o caminho contrário. E sendo Deus, Senhor e Mestre, não faz questão de ser reconhecido como isso, como nenhum desses títulos, e nos ama como servos. Quando nós dizemos que o padrão para nos amarmos uns aos outros, é o padrão como Ele nos amou, é simples, irmão. Antes da briga acirrar, pare um pouquinho e pense pelo que você está brigando. Pare um pouquinho e pense pelo que você está discutindo. Frequentemente eu aconselho casais, e muitos deles assim: pastor, nós não estamos muito bem não. Qual o problema? Você está brigando por besteira. Besteira não. O paliteiro que não passou, que deixou vazio, o saleiro, a roupa em cima da cama. Não é nada disso que se trata o problema. O problema é quem manda, quem está dando o direito ao outro, quem está por cima, quem está no controle, quem está recebendo a honra, quem está recebendo a glória, quem está recebendo o reconhecimento. Porque nós somos servos que queremos ser Senhor, Deus e Mestre. O nosso Mestre, Senhor e Deus, preferiu ser servo. Alguém já disse que ninguém conseguiu jamais humilhar Jesus, por uma razão muito simples. É porque quando você humilha alguém, você rebaixa a pessoa. E quanto mais você rebaixa, você mais humilha. Não é assim a sensação? Ninguém conseguia fazer isso com Jesus. Por quê? Porque ele já tinha se rebaixado a tão ponto que ninguém conseguia rebaixá-lo mais do que ele já estava. E ele o fez isso, sabe como, irmãos? Voluntariamente. E não porque o outro o humilhou, nem porque o outro exigiu. Que coisa maravilhosa é olhar para Jesus e dizer assim: basta que sigamos a sua vida, basta que sigamos o seu exemplo. Mas não é tão simples assim. Apesar dele dizer: irmãos, eu fiz estas coisas para que vocês me imitem, eis que eu vos dei esse exemplo, para que assim como eu vos amei, possais amar também. No entanto, preste bem atenção, porque a questão não é o que nós sabemos que temos que fazer, mas é aquilo que sabendo não conseguimos fazer. Se eu dissesse agora ao final desse sermão: vá e faça como Jesus,
eu estaria simplesmente dizendo para vocês: vão e façam a própria obra de santificação pelo esforço próprio de vocês. Lutem, paguem um preço, se esforcem. Por um tempo talvez isso funcionasse, irmãos, até que ficasse claro que o seu problema não é que você não sabe o que fazer, é que você não consegue fazer porque a sua natureza ainda está sendo transformada por Deus. E é aí, queridos, preste bem atenção, e eu estou encerrando. É aí que está o segredo desse novo mandamento que ele fala. Ele é novo mandamento, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus está nos ensinando que só quando Ele é amado acima de todas as coisas dentro de nós, é que Ele nos capacita a amar as pessoas ao nosso redor. É uma questão de capacitação sobrenatural que vem quando decidimos amar a Deus acima de todas as coisas. Você descomplica os seus relacionamentos interpessoais quando você simplifica o seu relacionamento com Deus e o ama acima de todas as coisas. É simples, ame Jesus acima de todas as coisas e logo você verá como será muito mais simples amar ao próximo como a si mesmo. Eu gostaria de, nesse momento, propor algo para você, de maneira bem simples, e com isso concluir o meu sermão. Que tal, ao invés de ficarmos tão preocupados no controle, no reconhecimento que os outros podem nos dar, decidirmos cultivar um relacionamento com Jesus, de modo tão profundo e vivo, que da mesma maneira como a videira verdadeira tem os seus ramos, e enquanto os ramos estão ligados à videira, ela tem vida e dá os seus frutos, assim também nós sejamos como galhos e ramos, porque de fato somos, e a única preocupação da nossa vida é estar bem coladinho com Jesus, em comunhão com Ele e vivendo para a glória dEle, porque o restante, Deus lhe usa e usa o outro para descomplicar os seus relacionamentos. Não existe fórmula de descomplicar relacionamentos que passe ao largo de Jesus, porque só Ele, quando conserta de cima para baixo, nos permite consertar para os lados. E a minha proposta e o meu desafio para você, reflita muito mais em como está o seu relacionamento com Deus, do que como você pode descomplicar os seus relacionamentos com as outras pessoas. Isso vale para seu esposo, sua esposa, seu pai, seu filho, seu amigo, seu colega de trabalho, porque é disso que Jesus fala quando diz que se nós nos amarmos uns aos outros, olha, presta atenção, o mundo reconhecerá que sois meus discípulos. Por quê? Porque o mundo verá que nós caminhamos com Ele. Porque caminhamos com Ele, o mundo verá os nossos relacionamentos mais descomplicados. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, abençoa-nos agora, Senhor, com a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha solidificar e impactar dentro de nós. Que ela não volte para Ti vazia, porque de fato não voltará, mas que ela encontre em corações aqui a guarida, a bênção, a graça de um verdadeiro transformado Senhor. Transformar que produza amor a Ti acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Abençoa-nos em tudo e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém.